Fala comigo, beleza? Mais uma vez aqui, Bruno Rafael, e continuando aqui a nossa série do Linux, GNU Linux, Elementary OS. A gente agora vai falar sobre quem distribui. Quem distribui é uma redundância, né? Quem distribui as distribuições GNU Linux pelo mundo. Principalmente, existem grandes marcas, grandes empresas que trabalham criando suas próprias distribuições Linux, GNU Linux. Porém, a maioria que tem hoje em circulação são produções independentes, ou seja, pessoas, programadores, pessoas como eu e você, que não possuem uma empresa, mas que decidiram iniciar um projeto desse porte e criaram as suas próprias distribuições. E é com muito orgulho até, no caso, que existem empresas brasileiras ou programadores, desenvolvedores brasileiros que criaram as suas próprias distribuições e até no caso fazer até falar um pouco também do Jonathan Simeone. Não sei nem se ele vai permitir eu falar aqui no meu canal, mas enfim, o Jonathan Simeone, que é um dos caras que mais falam de Linux hoje na rede, é ele e Edivaldo Brito, são dois caras que eu recomendo. Também tem um outro blog também, Cleberstone, um negócio desse, também fala também de Linux aqui no Brasil. E o que acontece? O Jonathan ele criou, ele tem um site, um blog dele, tem um canal também, o Dio Linux, e ele criou uma distribuição baseada no Ubuntu com o nome dele, que era não o nome dele, né, mas ficou a distribuição Dio Linux. Porém, eu não sei que fim deu essa distribuição. Na verdade era um sistema online que tinha isso. Você escolhia o que você queria que viesse na distribuição, e você dava um nome para ela e ela vinha com o seu nome. É muito interessante isso. Então assim, não é muito difícil você criar sua própria distribuição, tá certo? Mas assim, se você quiser uma coisa mais específica, mais complexa, aí sim é bem difícil, tá bom? Então o assunto é bem extenso, eu vou já seguir. A Red Hat é uma das maiores empresas assim pelo menos de segurança da internet que eu conheço, certo? E ela distribui aí existem várias distribuições do GNU Linux, como o Fedora, o próprio Red Hat também, o CentOS, e tem mais, só que agora eu não estou recordando de cabeça. Mas a Red Hat é uma das empresas que distribuem. A SUSE Enterprise, ela também distribui o SUSE, o sistema também GNU Linux SUSE, o OpenSUSE, e se eu não me engano tem o SUSE Enterprise, que já é proprietário, código fechado. Eu acho que já é já é mais para usuários corporativos, eu acho, se eu não me engano. E a Canonical, que é a que distribui o Ubuntu aí para o mundo. São três empresas desse cenário do GNU Linux que produzem distribuições e fornecem para sei lá, bilhões de usuários ao redor do mundo de forma gratuita. Só que no caso, empresas externas fornecem uma quantia razoável para que eles continuem com os projetos. Então assim, eles tiraram do próprio bolso por anos até se tornarem grandes empresas e começarem a até receber uma ajuda, um fundo financeiro para poder continuar no trabalho. Mas assim, essas são as grandes que eu conheço, existem outras também. Se você quiser também deixar no comentário aí, e aí eu posso até inserir em outros vídeos também. Certo? Vamos pra frente. Só para você entender a doideira, vou te contar aqui um pouquinho da história rapidinho aqui do que é hoje o Linux, certo? O GNU Linux. E começou lá em 1969 com o Unix, quando o Unix foi lançado. O Unix saiu o sistema operacional,
que é o que? Que é igual ao kernel mais o software, certo? Então era o sistema operacional Linux, o Unix, perdão. O GNU foi lançado em 1983, o projeto, na verdade o projeto foi iniciado em 1983, e eles desenvolviam softwares que eram compatíveis com o Unix. Então eles até tentaram criar também um sistema operacional, um kernel, mas por alguns motivos, né, foram vários motivos, eles não conseguiram concluir. Então só mantiveram os softwares, e os softwares deles eram compatíveis com o Unix. A diferença é que o Unix ele se tornou código fechado, código proprietário, que a gente chama. Então o projeto GNU ele tinha uma visão de manter software, criar, né, software livre, software de código aberto, e então facilitando que outras pessoas entrassem e desenvolvessem também, ajudassem no desenvolvimento para a utilização do Linux, que era o sistema operacional mais importante na época. Isso em 1969 nem se sonhava em Windows. Eu acho que nem nem a MS-DOS também se falava, não existia nessa época. Então, muito sistema operacional não existia. O primeiro foi o Unix. Na época, até para a programação dele, era utilizado cartão perfurado, para você ter noção. Em 1987, o Andrew Tenenbaum, cara é sinistro, o cara conhece muito, o cara saca muito, o cara é negócio de rede e tal. Ele lançou um livro para falar sobre sistemas operacionais. E aí lá no final da página, eu vi esse livro em português, existe esse livro em português, se você tiver interesse. Lá nas últimas páginas, tem 12 mil linhas de código. Ele disponibiliza o código-fonte desse sistema operacional Minix. Muito interessante, né? Não sei se chega a ser um sistema operacional, mas é um sisteminha. E que ficou muito famoso também, o Minix. Foi muito utilizado também entre a comunidade dos desenvolvedores, que chegou até a ter uma comunidade também de desenvolvedores do online, né, do Minix, que foi onde o Linux entrou. Mas aí a gente vai entrar nisso daí. O Minix ele também era Unix-like, a gente chama de Unix-like, significa que é como o Unix, parecido com o Unix, segue a mesma base. Em 91, Linus Torvalds criou, foi lançado o kernel, foi a época que foi lançado o kernel do Linux, não sei se foi a criação exatamente, mas aí foi que eles criaram o que estava faltando. Linus Torvalds ele criou o que estava faltando para o GNU. Ele usou os softwares do GNU, né? Ele criou, no caso, o kernel, que era o que faltava aqui. Só que ele é o seguinte, o Linus Torvalds ele era muito fã, ele gostava muito do Minix. Então ele criou um kernel para o Minix, baseado no Minix. E ele ainda foi tirar onda ainda lá no fórum do Minix, dizendo que estava desenvolvendo um Minix melhor do que o Minix. É um negócio doido. Então não era Linux na época, era outro nome. Mas ele tirou esse sarro aí, dizendo que estava criando um Minix melhor do que o Minix. Aí entrou na rede, lá na Usenet na época, e falou, olha, tô criando aí um sistema independente, é de código aberto, tá cansado. Aí ele falou um monte de coisa, né? Falou muita coisa, né? Tipo assim, tá cansado de usar o Minix e tal, da maneira que ele é e tal, você não quer se envolver num projeto novo. Foi algo mais ou menos isso, né? Tô falando com as minhas palavras aqui, não falou isso. Mas então ele acabou juntando uma gama de programadores ao redor do mundo que começaram a ajudar a evoluir o projeto. E o Linux ele acabou utilizando o software do GNU, que também era código aberto, então você podia usar a hora que você quisesse. E aí na década de 90, em meados de 90, surgiu a união GNU-Linux, que na verdade era só chamada de Linux, deu um bafafá do caramba e uma briga aí danada sobre isso. Então aí surgiu aí o sistema operacional GNU Linux, que utilizava o kernel do Linus Torvalds, que é o Linux, com os softwares do GNU Linux, então, do projeto GNU. Então
surgiu aí o sistema operacional GNU Linux. Aí, no caso, na década de 90 surgiu. Só que aí começaram a surgir o quê? As primeiras distribuições. O pessoal pegava isso daqui e falava assim, pô, é legal, mas e se eu fizer assim? E aí surgiu em 96 a primeira distribuição do Debian, o GNU Linux Debian, que começou em 93, teve seu início em 93, mas sua primeira release foi em 1996. E o Debian hoje é conhecido, cara, não se fala, quando você fala de servidor Linux hoje em dia, não tem como ninguém tocar no nome Debian. Debian, a maioria dos servidores no mundo utiliza Debian, certo? Então, se você, eu já vi outros servidores, eu já vi Ubuntu como servidor, eu já vi Fedora como servidor, CentOS também como servidor e algumas outras distribuições também. Mas no caso a mais estável, mais utilizada, com certeza é o Debian, até por questões de facilidade e tudo mais. Ok? E em 2004 foi lançado o Ubuntu, que é uma distribuição, o Ubuntu é uma distribuição, tá vendo? Distro, baseada no Debian. É uma distribuição Linux, GNU Linux, que é baseada no Debian. Então, por exemplo, eles pegaram o que tinha de bom do Debian, certo? Tiraram o que tinha de ruim, se é que fizeram isso, não sei. Viram o que tinha de bom nesse cara e modificaram e criaram o Ubuntu. Em 2004 saiu a primeira release, que na verdade eles usaram o número 04. Já saiu já com a versão 04, foi o Ubuntu 04, por causa do ano. Então, cada ano eles lançam uma distribuição com o número do ano atual. Por exemplo, hoje, 2018, a gente tem o Ubuntu 18.4. Tá? E a cada 2 anos eles lançam uma distribuição de longo suporte, que é aquela que dura 5 anos de suporte. Tá certo? E aí, no caso do Ubuntu, surgiu o Elementary OS, que é o quê? Que é um GNU Linux, certo? Que era baseado no início do Elementary OS, ele era baseado no Debian e no Ubuntu. Ele pegava o melhor dos dois mundos e criaram o Elementary OS. Hoje em dia, no caso, ele é só baseado no Ubuntu, pelo menos é o que fala no site. Ele é baseado no Ubuntu, só que o Ubuntu já é baseado no Debian, então seria redundância falar que ele é baseado no Debian e no Ubuntu. Mas o Elementary OS é baseado no Ubuntu. Em 2011 saiu a primeira release 0.1 Jupyter. Tá certo? Então, botei só para você entender a doideira. Parece que é uma gambiarra da gambiarra da gambiarra da gambiarra. Né? É um querendo comer o fígado do outro nessa situação. É claro que todo mundo está vendo o melhor para si, ali no caso. Né? Eu vou criar algo melhor para mim e que eu possa distribuir para outras pessoas também. É claro, essa é a grande vantagem de um projeto GNU Linux. Mas a gente tem a briga aí do projeto GNU com o Linux. O próprio Linus Torvalds mesmo já disse que por ele tanto faz, não está nem aí como vai se chamar. O importante é que funcione, o importante é que seja utilizado e seja divulgado. Tá certo? Então com isso a gente terminou a parte da doideira e a gente vai entrar em algumas informações antes da gente começar a meter a mão de verdade na massa e começar a instalar e fazer tudinho. Tá bom? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.